Boa noite, irmãos. Essa noite nós iremos conversar sobre vida cristã. Vamos tocar sobre muitos assuntos. Eu gostaria que você ficasse conosco, se puder compartilhar depois. Vai ser muito importante porque iremos falar sobre diversos assuntos muito importantes e que nós, como cristãos, estamos abrindo mão disso. Vamos orar? Deus, fale conosco, abre os nossos corações, Senhor. Traga paz para os nossos lares. Amado Deus, estamos precisando muito disso. Abençoa as autoridades, amado Deus, abençoa os líderes religiosos, que haja, Senhor Deus do céu, uma compreensão verdadeira da palavra de Deus, sem abrir mão da sua verdade. Fale conosco nesse tempo que estaremos aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Então, é sobre a vida cristã. Se é vida, é algo que nós precisamos viver, né? Caminhar, andar, amadurecer, né? E dar fruto. E isso tudo cristão. Então, lá em Efésios capítulo 4, versículo 20, diz assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Eu sempre, às vezes, uso esse versículo, Efésios 4, capítulo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Quando alguém começa com conversinha, sabe? Aquelas lorotinhas no ouvido da gente, né? Que tem muito crente que dá ouvido a isso. Né? Você está me entendendo? Aí eu já penso logo nesse versículo. Todavia, não foi isso que você aprendeu de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus Cristo. Então, todavia, não foi isso que nós aprendemos de Cristo. Então, é por isso que a gente tem que examinar as Escrituras. Mas, de fato, nós fomos ensinados de acordo com a verdade. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, guarde bem isso. A antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos.
a serem renovados no modo de pensar. Essa palavra renovada hoje em dia, né? O pessoal fala assim, a igreja é renovada, né? A igreja está bombando porque a igreja é renovada. Nada disso. Olha o que significa a palavra renovada na Bíblia. Significa o quê? Você deixar de ser um velho homem para passar a ser um novo homem, uma nova maneira de pensar. Isso é ser renovado. Eu me renovei, né? Antes de vir para cá, eu fiquei pensando, né, na roupa que eu ia colocar, a camisa que eu ia colocar, e aí peguei essa daqui, vou com essa. Aí fui lá, passei, né, e tal. Mas uma coisa que nós temos que fazer é mais do que isso. É mais do que isso, porque eu fiquei pensando assim, será que eu já fui com essa camisa, né? Será que eu já fui pregar numa quarta ou num domingo com essa camisa? A gente fica preocupado, né? Mas a renovação é o quê? É despir-se do velho homem que se corrompe pelos desejos enganosos. Então a renovação é o quê? Você não permitir que os desejos enganosos voltem até você novamente. Percebeu o que significa a palavra renovação? A serem renovados o modo de pensar, a revestir-se do novo homem. Renovar isso. Eu sou agora um novo homem. Então, eu abro mão de ser uma antiga criatura, um velho homem, para ser agora um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Isso que é ser renovado. Renovado é isso. Ter uma nova mente para pensar, ser um novo homem. Eu vou me renovar, eu vou ser um novo homem e vou abrir mão da antiga maneira de viver. Sabe quando você chega e olha para aquela pessoa e diz assim, nossa, essa pessoa mudou, ela tinha um jeito de ser e mudou, né? Ela tinha uma antiga maneira de viver e agora ela tem uma nova maneira de pensar, ou seja, ela renovou e agora ela quer se revestir do novo homem. Que coisa linda, né? E entrar na igreja, né? Aquela pessoa que agora é um novo homem. Ai, que coisa maravilhosa. Criado para ser semelhante a Deus. Ou seja, a gente volta lá ao passado da criação. Nós fomos criados para quê? Para sermos semelhança, né? Deus nos criou. Então a palavra renovada é isso. Vamos lá, então, caminhando. É engraçado que na África, quando eu conversando com a família na Alemanha, né, que a gente sempre fica na casa dessa família, eles eram muito assim, eles eram muito duros, né, em relação a isso. Aí Deus levou eles para a África. E aí, no outro ano eu fui na Alemanha e ele me chamou para ver os vídeos na África. Ele ia pregar, mas ele tinha que ficar quietinho, né, durinho, né? E de repente o povo africano começava a dançar, sabe? Louvar a Deus, todos alegres, né? E aí ele me conta, entusiasmado com aquilo, houve uma renovação. Antes, eles usavam aquelas danças, aquelas músicas, né? Para as coisas do mundo, né? Para as coisas do misticismo, mas agora eles estão ali se renovando, dançando, né? E para quê? Para a glória de Deus. Aí você vê as criancinhas também, numa alegria, glorificando a Deus. Aí eu olhei para o alemão aqui assim, ele sorriu e falou assim, sabe, esse negócio de aculturamento, a gente tem que entender, não é verdade? A gente acha que é só o alemão, o jeito do alemão glorificar a Deus que é o jeito certo. Ou só o jeito brasileiro de cultuar Deus é o certo, né? Não, tá lá os africanos, do jeito deles. A gente vai em Cuba eles não batem palma, eles fazem assim, né? É o jeito deles se expressarem, alegria e palmas. Então tem esse aculturamento que nós temos que nos atentar. E na hora da escola bíblica ele estava lá,
dando aula de escola bíblica, nos bambus que colocavam e palhas em cima, e ele dando aula lá, aquele monte de toco, né? Toco, cadeira, sei lá o que é aquilo, e aquele monte de africanos, a maioria pigmeus, estava ali ouvindo a palavra de Deus. Aquilo ali foi um bálsamo para eles, sabe? Uma alegria muito grande no coração deles. Jesus falou então, siga-me. Então, andando à beira do mar, Jesus viu Simão e teu irmão lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse, siga-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Então, quando Jesus convida ali André e Pedro, que estavam pescando, né? Jesus diz, siga-me, eu farei pescador de homens. A Bíblia nos diz que Pedro e André, na mesma hora, deixaram as redes e seguiram a Jesus. Ou seja, para você seguir a Jesus, para você ter uma vida cristã, você precisa se render, precisa de haver rendição. O que você tem que deixar na sua vida para o chamado de Jesus para você? Se Jesus falasse para você essa noite, né, siga-me, né, deixe essas redes e siga-me. A palavra de Deus diz que imediatamente Pedro e André deixaram essas redes, que era o meio, né, o meio deles ganharem a vida, né, era aquilo que eles estavam acostumados a fazer diariamente, mas eles deixaram tudo. O que você tem que deixar? Não é verdade? Tem um colega meu que chegou e falou assim, lá em fevereiro de 2000 e tantas eu vou aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí eu fiquei pensando nisso. Ele aceitou? Não aceitou. Mas eu falei com ele esse ano, né? Eu não vou citar o nome dele porque ele é muito conhecido, né? O filho dele é um jogador muito conhecido. Mas esse ano, esse mês agora passado, eu falei com ele. É outro homem, é uma renovação verdadeira, se despiu do velho homem e agora tem uma mente renovada. Glória a Deus, a gente percebe nisso na maneira de falar, aleluia, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então, esses homens deixaram tudo para trás diante do convite de Jesus. Então, amados, antes de subir ao céu, Jesus amplia a abrangência do chamado. Vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores. Presta bem atenção. Agora Jesus não está falando só com Pedro e André. Agora Jesus está falando para quem? Para todo mundo. Você está me ouvindo? Jesus está falando para você também. Que privilégio. Jesus está falando para todos agora. Vão a todos os povos e façam que sejam meus seguidores. Que coisa maravilhosa, sabe? É você poder entender isso, que agora não é só para Pedro, né? Tiago e João e André. Não é não, viu? Agora Jesus diz, vão e façam que sejam os meus seguidores. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Tem uma pessoa que chegou perto de mim, pessoa já de idade, sabe? E chegou e falou assim, nossa, eu trabalhei tanto tempo, né, com essa minha amiga e eu nunca falei de Jesus para ela. E hoje eu vejo ela aqui na minha igreja e eu fico pensando, quanto tempo eu perdi? Quantos anos eu perdi? Falava de tudo, né? Falava de tudo relacionado ao trabalho, mas não chegava a falar sobre Jesus. Para a honra e glória de Deus, Deus me usou para poder ganhar essa pessoa para Jesus. Eu nem sabia o pano de fundo disso, mas fui saber quando essa irmã veio e falou isso comigo. Então, vamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Efésios capítulo 4, né, que nós vimos, né, versículo 23, 24, né? Agora eu queria ver o versículo 25.
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Agora aqui começa a falar da igreja. Nós somos membros de um mesmo corpo. Você entende o que é isso? O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, ó, o olho não é melhor do que o pé, porque o pé está lá embaixo, né? Parece que o pé está humilhado, não é verdade? Fica arrastando aquela poeira, né? Pisando ali em vidro, se cortando, não é verdade? Mas o apóstolo Paulo fala assim, não, o olho não é melhor do que o pé, não. Ninguém é melhor do que ninguém no corpo de Cristo, de forma alguma. Então aqui a palavra de Deus nos diz é que, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Nós temos que ter o cuidado como igreja de tratar todos como pessoas iguais, sem fazer distinção de pessoas. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Uma coisa na igreja que nós temos que percebemos, e hoje nós estamos falando sobre vida cristã, nós temos que falar sobre isso, não deem lugar ao diabo. Mas antes vem dizendo o quê? Apaziguem a ira. Apaziguar, acalmar as coisas. Não é colocar mais fogo nas coisas, não é procurar que as coisas elas venham a crescer e se dificultar, nada disso. A Bíblia diz o seguinte, apazigue, ou seja, seja uma pessoa que traga paz e não dê lugar ao diabo. Como é que vai dar lugar ao inimigo? Né? De repente você está lá, o inimigo começa a falar no seu ouvido, começa a querer que você arrume contenda, o inimigo está ali, né, querendo fazer com que você arrume confusão, né, e quando a pessoa vê, a pessoa já fez algo que não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Então você que está me ouvindo, não dê lugar ao inimigo. Não dê lugar ao inimigo. Porque depois para voltar atrás é muito mais difícil. Mas ore. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que partir com quem tem necessidade. Então, se você furta ou furtava, não furte mais. Isso é uma igreja nova, uma renovação da mente, né, do coração. Mas ajude aquele que está passando necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação dos outros. Então, a gente tem que tomar cuidado o que a gente fala. Né? Dependendo do que a gente fala, a gente pode tirar pessoas da igreja, sabia? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Porque senão a pessoa fica sabendo e aí pronto. Deixa de vir na igreja. Tem pessoas, né, que ainda têm essa maturidade, mas outras não têm. Não tem mesmo. Então, uma coisa que nós temos que fazer, não saia a palavra torpe da sua boca. Palavra mentirosa, palavra maldosa, palavra que não vai edificar em nada, sabe? Tem umas pessoas que eu gosto muito de conversar. Por quê? São pessoas que me edificam, que trazem palavras boas para o meu crescimento. Você tem essas pessoas que trazem palavras boas para o seu crescimento? É bom estar com elas, não é? Não é uma grande verdade? Vamos lá, caminhando. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Uma coisa interessante, quando você crê em Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Mas a Bíblia não fala, não entristeça o Espírito Santo de Deus. É um versículo muito importante. Como a Bíblia fala para não dar lugar ao diabo, né? Tem gente que não dorme se não for no quarto do marido ou da esposa, se não for bater uma panela, se não for falar um palavrão, se não for arrumar confusão. Tem gente que não dorme. Tem gente que dá pá virada mesmo. Mas a Bíblia nos diz o seguinte,
Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que andar em obediência a Deus, para que a gente não venha entristecer o Espírito Santo de Deus. E a forma de entristecer o Espírito Santo de Deus é o quê? É não andando em obediência. Porque nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Lá em Isaías 53 diz assim: nenhuma beleza Jesus tinha que o desejássemos, e nem aparência que os atraísse. Essa era a vida de Jesus. Então, quando você prega uma teologia da prosperidade, vou falar de S. Kenny. S. Kenny, ele um americano, né? E estudou no Emerson College e foi um dos fundadores da confissão positivista, né? E ele diz que você teria o controle sobre o material através da atividade espiritual. Vou repetir. S. Kennedy estudou no colégio Emerson College. E ele diz assim: você terá o controle sobre o material através das atividades espirituais. Aí depois vem quem? Kenny Hagin, né? O que nós temos que entender é que partiu de S. Kenny essa filosofia, o princípio da teologia da prosperidade, né? E ele não fez seminário, ele apenas frequentou um colégio lá nos Estados Unidos, e ele entendeu que através das atividades espirituais, né, você teria o total controle sobre o manuseio material. Mas a Bíblia nos diz que Jesus não tinha beleza, não tinha formosura que o atraísse. Jesus não tinha isso, gente. Jesus, ele veio com o intuito de morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas S. Kenny, ele tentou implantar essa filosofia, a coisa rendeu. A coisa rendeu e está rendendo até hoje, né? Que hoje, antes era confissão positivista, hoje é chamada teologia da prosperidade. Por exemplo, Miguel Ângelo chegou a dizer que o ser humano, ele é um Deus, né? Ele é um semideus. Então a coisa vai ganhando corpo de tal maneira que você não consegue segurar mais. 1 Pedro 2,23 diz assim: Cristo nos deixou o exemplo para que sigamos os seus passos. 1 Pedro 2,23. Cristo nos deixou o seu exemplo para que sigamos os seus passos. Que coisa maravilhosa, né? Então, o que nós temos que entender que os passos que nós temos que seguir são os passos de Jesus Cristo. Quando chegam e dizem para mim assim: mas lá na sua igreja, não, tem um irmão da sua igreja, né, que está fazendo isso, está fazendo isso. Sabe o que eu digo? Eu digo assim: eu sigo os passos de Jesus Cristo. É o que está dizendo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Se você quiser anotar, você anota, que diz assim: ele não cometeu pecado, por isso que eu sigo o passo de Jesus, algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultava, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava aquele que julga com justiça. Então, versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Está vendo? Desde o início nós estamos falando disso, né? Que Cristo deixou o exemplo para que sigamos os seus passos. Lembra lá, né, que nós também estudamos em Efésios capítulo 4, que diz assim: não foi dessa forma que eu aprendi de Cristo. Vocês lembram, né? Então é sempre Cristo, é sempre Cristo. Vamos caminhando lá. Jesus agora, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, né? E quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus, ele se intitula como o pão
da vida, né? E quem vai a Ele nunca terá fome. E quem crê nele nunca terá sede. Uma coisa bastante interessante admirar e não aceitar o que ele diz sobre si próprio é um disparate. E ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É um dos mais enfáticos. Eu sou que proferiu. Então Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você ainda não foi até Deus, saiba que a maneira de você ir até Deus é através de Jesus Cristo. A palavra conversão, né, ela é usada em Lucas 5,32, que diz assim: um dos poucos textos é este: não vim chamar a conversão os justos, mas sim os pecadores. Então, Lucas 5,32, Jesus chega a dizer isso: eu não vim chamar a conversão os justos, mas sim os pecadores, né? Então Jesus estava falando sobre médicos, né? Os que procuram os médicos não são os sãos, mas sim os doentes. E da mesma forma ele faz essa comparação: eu não vim chamar justo, mas sim pecador. Então quero que você saiba que Jesus veio chamar você e eu também. Por quê? Porque nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores e não podemos deixar de admitir isso. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão de pecados. A Bíblia nos diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Lembra lá atrás, quando nós estudamos que Deus chamou Pedro e André para serem pescadores de homens, e eles largaram tudo, né? Tudo, renunciaram tudo e foram ser pescadores de homens e seguiram Jesus. E lembra também que nós lemos que o Senhor fala assim: agora o Senhor chama um grande povo para que sejam também pescadores de homens. Que grande povo é esse? Somos nós, não é mais Pedro e André, e João e Tiago, somos nós. Nós que somos agora pescadores de homens. Mas olha que coisa interessante. Paulo escreve: permitimos um novo começo pela oferta do perdão dos pecados. Aí Paulo diz assim: Deus colocou em nós o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando com o mundo, e pôs em nós o ministério da reconciliação. Ou seja, está em nós esse ministério da reconciliação, esse ministério de trazer de volta o perdido. Olha a humildade de Deus. Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha só que humildade. Amados, vamos seguindo. Jesus, né? Jesus, ele é tido como Emanuel em Isaías capítulo 7, né? Versículo 14. E isso se confirma, né, também quando a palavra, né, Emanuel significa Deus conosco, né? Isso é algo que também se confirma. Em João 10, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Em João 14, 9, a Bíblia nos diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eu gosto muito quando Jesus, né, ele fala, né, que ele é a porta, né? Jesus é a porta, e aí ele diz assim: o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas. Olha só, Jesus vai chamar as suas ovelhas. Olha que coisa linda. Você ser chamado por Jesus. Já pensou nisso? E as ovelhas ouvem a sua voz. Mas aí tem uma coisa interessante: a ovelha de Cristo ouve a voz dele. Você tem ouvido a voz de Jesus, ou você tem sido ovelha rebelde?
né? Jesus vai chamar suas ovelhas, mas você precisa ouvir a voz dele. A Bíblia também fala que Jesus, ele diz que ele é a porta das ovelhas. Todos os que vierem a mim eram ladrões, né? E assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Então Jesus diz assim: os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas eu sou a porta, né? E eu sou a porta. E quem entra por mim será salvo. A forma que você vai entrar na glória é através de Jesus Cristo. Olha só. Mas quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para ter vida, e vida em abundância. Vamos lá. Toda escritura é extremamente útil. Vamos falar um pouco sobre as escrituras, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né? Diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e para a instrução na justiça. Então a escritura é apta para isso, né? Para a repreensão, para a instrução, para a correção e para o ensino, né? A palavra ensino em latim, insignare, que significa marcar, deixar uma marca, né? Então nós temos que deixar uma marca naquele que não crê em Jesus como Senhor e Salvador, né? Deixar uma marca, ok? Então, caminhando sobre as Escrituras, primeiro a Tessalonicenses capítulo 2, versículo 23, nos diz o seguinte, capítulo 1 Tessalonicenses, versículo 13, diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao recebermos de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. Que coisa linda, né? O apóstolo Paulo escreve, que atua com eficácia em vocês. O apóstolo Paulo fala assim: quando vocês, né, ouviram a palavra de Deus, vocês a aceitaram, mas conforme ela verdadeiramente é, e que atua com eficácia em vocês. A palavra de Deus, gente, ela atua com eficácia. Às vezes a gente quer coisas mirabolantes, coisas místicas, sabe? Quer rolar, quer fazer uma série. Não! A palavra de Deus diz o quê? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Por que viva? Viva porque ela atua. O que é vivo? Algo vivo é aquilo que atua. O que é eficaz? Eficaz é aquilo que é suficiente. Nós temos que parar com isso. Por isso que o estudo de hoje, a palavra, a pregação de hoje fala disso. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem a nossa palavra de Deus, vocês a aceitaram. Não como palavra de homens, mas conforme verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então, é a palavra de Deus que atua com eficácia, né? Quando a gente vê aqui em 1 Pedro, né, capítulo 2, né? 1 Pedro, capítulo 2, diz assim, versículo 20: antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos do Espírito Santo. Coisa linda, né? Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então é muito importante, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas isso foi o quê? Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então,
vamos caminhando, né? É importante na palavra de Deus a meditação, né? Eu tive no Japão, né? Volta e meia eu falo isso, mas são tantos exemplos, né? E no Japão a casa era grande, viu? Não era pequena, não. E na parte de baixo nós notamos que era uma parte de meditação. Então os japoneses ficavam ali, né, meditando, tinham o seu horário de meditação, né? Mas só que nós optamos tirar aquela parte ali, né, para dormir, porque lá em cima tinha muita neve, né, e muito frio. Então a gente dormia ali embaixo, na parte de meditação. Mas você tem que ver que lugar bonito, especial, né? Embora adorem, né, o Buda, né, que é um falso deus, mas eles tinham a parte deles de meditação, né? O piso, né, as paredes, né, tudo bem organizado, um negócio bem bonito, sabe? Mas o que nós temos que entender é ler a palavra. Nós já falamos sobre isso. Meditar. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Você medita na palavra de Deus? Como é que está a sua meditação em relação à palavra de Deus? Né? Eu chego na casa do meu pai está com 80 e poucos anos. Eu chego lá, ele está sentado na cadeirinha, né, com a Bíblia, lendo, meditando na palavra de Deus, sabe? E eu acho isso daí o máximo, né? Vendo meu pai com 84 anos, lendo e meditando na palavra de Deus. Mas o jovem em si tem tantos compromissos, né? Tantos compromissos, e acabam deixando de ler e meditar na palavra de Deus. Memorizar agora, memorizar. Memorizar. Você tem facilidade para memorizar? E memorizar a palavra de Deus? Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. A tia da minha esposa, ela não sabia ler. Isso é verdade, viu? Ela não sabia ler. Quando ela pegava a Bíblia, ela começava a ler. E a gente falava assim: tia, o que é isso? A senhora não sabe ler e nem escrever? Ela falou assim: eu não sei. Eu só sei que a Bíblia eu sei ler. Pensa no milagre. Pensa no milagre. A Bíblia ela lia, mas outras coisas você podia colocar na frente dela que ela não conseguia ler. Aleluia, glória a Deus. Então, memorizar. Eu vi o programa do Jô Soares, né? Eu vi o programa do Jô Soares, eu falei assim: nossa, o Jô Soares dá coça aí muito crente. O Jô Soares, meu irmão, ele conhece tantos versículos, mas até que falta fé nele, né? Falta entregar o coração, derramar o coração, falta rendição, é verdade. Mas ele conhece muito versículo. Mas aí que está. Conhecer não é suficiente. Você precisa se render ao Senhor Jesus Cristo. Então, memorizar. Aí, que tal um desafio aí? De você memorizar um versículo por dia, né? Ou um versículo a cada 2 dias. Vamos aceitar esse desafio aí, né? Da gente memorizar versículo. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Antes eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler, não sei se na Almeida, alguma coisa assim, e eu me apaixonei. Quando veio para outra linguagem, eu comecei a ter dificuldade. Quando eu comecei a vir para outra linguagem, né? Mas eu insistia. Não aceito isso não. Mas hoje em dia, né, a linguagem NVI é uma linguagem pastosa, né, gostosa, na verdade. Mas no início não. No início eu andei
meio com a cara meio fechada, porque eu me acostumei com outra linguagem, né? Mas a NVI hoje em dia é fantástica, não é verdade? Ainda mais quem está vindo para a igreja, né? A gente vê aqui na secretaria da igreja pessoas que estão se convertendo agora, né? Pessoas que estão vindo para a igreja agora, eles pedem a NVI, né? Que é uma linguagem fácil, né? Uma linguagem muito boa, acessível, né? Mas vamos memorizar. Não vamos fugir do assunto não, tá bom? Vamos ver se a gente memoriza um versículo por dia. Isso daí, um versículo por dia. Incultar. Essas palavras que hoje te ordeno, te incultará teus filhos, falarás assentado em sua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se ou levantar-se. Então é importante a gente levar essa palavra aos filhos, não é verdade? E também ao deitar, ao levantar. Não é? A gente já deita já às vezes tarde da noite, não é verdade? E já levanta já atrasado, né? Para o trabalho, ou às vezes para levar o filho, né? Ou para o colégio, ou às vezes a gente já levanta atrasado para fazer um café, né? Para a família, não é verdade? Mas a palavra de Deus diz para incultar. Incultar é isso, é levar a palavra, né? De se organizar. Se organizar é levar a palavra para o filho, para a filha, né? Para os filhos, né? Antes de dormir, você lê. Eu tenho o meu quartinho de leitura lá em casa, sabe? É um corredor. É um corredor e tem o quarto, tem a janela, que no verão é muito bom, porque ali passa um vento, é uma delícia, né? Aí eu ponho algo ali no chão, aí começo a ler. Ali eu oro também, sabe? Mas agora no inverno, aí eu tenho que fechar ali a janela ali, porque o vento passa soprando, passa na violência. Mas eu tenho esse quartinho, né? Graças a Deus, né? Eu louvo a Deus, né? Por essa oportunidade. Mas você pode fazer o teu canto, né? O teu canto de incultar, né? De memorizar, de meditar, conferir, né? Conferir. Não só descobrir o sentido exato da passagem lida, mas também para enriquecer o seu conhecimento de toda a Escritura. O que é conferir? É você não deixar um versículo isolado, né? Então você vai conferir com o outro, vai casar esses versículos, né? E com isso você vai chegar a uma conclusão, né? mais conectada, não é verdade? Então é importante a gente conferir. Nossa, senão você pega um versículo solto aí você vai formar uma doutrina louca, né? Forma uma doutrina louca. Então é importante de você conferir. Lembrar, não é? É nesse sentido que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Vocês lembram dessa passagem? Jesus falando, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Fez muito bem a Pedro lembrar-se de que Jesus lhe dizia: hoje 3 vezes você me negará antes que o galo cante. Então Jesus falou: olha, lembre da mulher de Ló, Pedro. Você me negará aí, 3 vezes me negará antes de cantar o galo. Né? Pedro estava ali, né, todo oponente, né? Estava ali metido, né, arrogante, seguro demais. Aí Jesus deu aquele toque: lembre da mulher de Ló. Lembre da mulher de Ló, que era fiel a Ló, que era fiel aos preceitos, né? Aos preceitos, e acabou realmente se perdendo, né? Diante das situações que eu não quero nem julgar, na verdade, mas é só uma passagem que Jesus diz: lembra, tá vendo o que Jesus está dizendo? Olha lá para trás e lembra. Então isso, Jesus está nos chamando a atenção para isso, né? Para que a gente possa, né, lembrar de uma maneira ou outra, né? Onde eu caí, onde outros caíram, o que pode acontecer comigo? Por isso Jesus diz: lembra da mulher de Ló, porque hoje você vai me negar 3 vezes. Sugestões, né? Nós temos
Peça sempre o auxílio do Espírito Santo para entender as Escrituras e se beneficiar delas, seja por meio de uma pequena oração ou por meio de uma atitude de dependência e humildade. É o Espírito quem levanta o véu e deixa você ver a riqueza toda que está por trás da mera letra. Então é pedir a ajuda do Espírito Santo para que você venha entender a palavra de Deus, não é? Bom, estamos caminhando para o final, não é? O Dr. Bovet observou que muitos de seus pacientes que sofriam dos nervos careciam de uma espiritualidade mais envolvente, mais sadia. Aí o doutor procurou ajudá-los, conduzindo pelo caminho da oração. Está vendo? A importância da oração, o doutor Bovet, ele chegou a essa conclusão de que pessoas, que sofriam dos nervos, precisavam de uma espiritualidade, de uma oração mais envolvente, mais sadia. Eu lembro quando eu passei por um momento, e eu lembro das palavras de um médico no hospital. E eu lembro que esse médico do hospital falou comigo, chegou e falou assim: tenha calma, as pessoas que creem têm chances maiores. As pessoas que têm fé. Ele falou isso comigo. Essas palavras ficaram gravadas em mim. E aí eu falei assim: eu creio, me ajoelhei no chão. Falei: eu creio sim, eu creio que Deus vai fazer obra. Então, o que nós temos que colocar a mão no peito e dizer: eu creio. Olha o que esse médico está dizendo. Ele procurou ajudar, conduzindo pelo caminho da oração, porque os pacientes que sofriam de nervos careciam de uma espiritualidade mais envolvente. Os médicos, eu acho que eles estão chegando a essa conclusão, na verdade. Pessoas que vão lá orar, na nossa igreja a gente tem pessoas que fazem isso, e eles já estão sendo mais maleáveis nesse sentido. A importância, glória a Deus, a importância os irmãos da igreja aqui irem visitar e orar, e orar com a família, que coisa boa, Essa semana nasceu um bebê, um bebê, eu nem fui ver o bebê, eu fui fazer um exame, e aí o irmão falou assim: meu filho nasceu, ele estava leve. Eu falei: qual quarto? Ele falou: o quarto tal. Eu fui lá, cheguei lá e estava lá, tinha 3 pessoas, aí entrei, orei, esse cara numa alegria muito grande, outra pessoa também que caiu de moto, não precisa, às vezes a gente quer, tanta preparação para fazer a obra de Deus. Que isso, gente? Vamos abrir a boca, vamos orar. O menino caiu de moto, cheguei lá, estava ele, estava o pai, daqui a pouco chegou a mãe, e o menino afastado, e daqui a pouco vamos juntar aqui, vamos orar aqui, e oramos, aí peguei e fui embora, Então isso é marcar vidas, como significa a palavra ensino. Separe diariamente alguns minutos para estar sós. O seu corpo, sua mente e o seu coração necessitam de descontração e relaxamento. Então, prepare alguns minutos, separe, para que você venha ficar a sós. É importante isso, esse momento de ficar a sós com Deus. Conte tudo o que está em seu coração. Abre seu coração para Deus, sobre seus filhos, esposa, marido, Sempre que tiver a possibilidade, exercício o diálogo com Deus. Creia firmemente que Deus está do seu lado. Creia que Deus está do seu lado. Creia firmemente que Deus está do seu lado. Quando a gente vê o Wycliffe, o Wycliffe ele chega e entendia,
Ele foi um pré-reformador, entendia que a igreja ela não tinha que se meter na parte política e nem econômica, porque na época a igreja se metia na parte política e econômica. Aí depois que veio Lutero, né? Mas o Wycliffe veio antes, ele já tinha esse pensamento, que a igreja não tinha que se meter na parte política e econômica. Aí vem Paul Tillich, ele diz que a igreja tinha que se relacionar com Deus, né? Fé, relacionamento com Deus, né? E conversão. Então, Paul Tillich, ele diz assim, igreja é isso, é relacionamento com Deus, é fé, é conversão, né? Não é ações políticas e econômicas, como o Wycliffe havia dito que estava errado. O Wycliffe não era a favor, ele era contra. Então, aqui está dizendo o seguinte: creia firmemente que Deus está ao seu lado. E aí, Jesus, quando estava orando ali, né, os discípulos, né, dormiram, Jesus falou: você não pode ficar 1 hora do meu lado, 1 hora acordado. E olha que a Bíblia diz que Jesus ficou o quê? Angustiado. Ficou angustiado e entristecido. Amado, se Jesus ficou angustiado e entristecido, por que você não pode ficar? Isso pode acontecer com você. Sabe, abre o seu coração. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ficar angustiado, ficar entristecido. Isso é do ser humano. Isso aconteceu com o nosso mestre. E para isso é importante buscar a Deus e a sua presença. Olha para Deus dizendo o que você quer que Deus faça na sua vida. Então, a palavra de Deus nos diz sobre a igreja. Quando a gente vê lá em Números, né, no capítulo 20, versículo 14, né, o povo de Israel saindo do Egito e vão passar por Edom, e o rei de Edom não permite. E aí Israel diz o seguinte: não, nós só vamos passar, nós não vamos pegar água, não vamos beber água, os nossos animais, a gente não vai mexer na vinha, né? A gente não vai mexer em nenhum grão, trigo, a gente não vai fazer nada, a gente só quer passar. A gente não vai virar nem para a direita nem para a esquerda. Mas aí o rei de Edom, ele não permitiu que isso acontecesse. Então, o que nós temos que pensar? Igreja, muitas vezes vai acontecer isso. Você vai estar ali em bloco, não vai virar nem para a direita nem para a esquerda, não vai mexer na vinha, no trigo, na água, e vai estar passando por momentos difíceis, mesmo na obediência. Então, são fases que às vezes o irmão pode passar. Às vezes você está vivendo uma vida de obediência, uma vida de santidade, de santificação, e está passando um momento difícil. Você vê o que Israel está dizendo? Nós não vamos virar nem para a direita nem para a esquerda, nós não vamos beber água, a gente não vai mexer na vinha, a gente não vai mexer no trigo, a gente não vai fazer nada, a gente só quer passar. A gente só quer passar. Mesmo assim, não permitiram. Não permitiram. Outra coisa também, irmãos, a gente tem que permitir que Jesus ele passe na nossa vida. Ele passe na nossa vida e não impedir que ele passe e faça obras maravilhosas. Sobre igreja, você sabia que tem uma igreja no buraco, né? Lá no Oriente, né? O pastor Márcio nos chamou para visitar essa igreja, né? Que tem esse buraco lá no Oriente, mas é um trabalho meio sigiloso. E aí eu já vi as fotos, já vi a filmagem, fiquei apaixonado, né? Eu, pastor Márcio, aí tem uns cliquezinhos meio assim, umas loucuras assim.
mas eu vi a igreja e falei, nossa, é a igreja no buraco mesmo. E aí já nos deu vontade de ir lá, é super perigoso, mas é uma igreja no buraco e pessoas que estão cultuando a Deus dentro de um buraco, né? Um buraco que vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E que coisa maravilhosa. Então, a gente nós gostaríamos, né, de deixar uma palavra em Hebreus 10, 25, que diz assim, Hebreus 10, 25, que diz assim, vamos lá. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então a palavra de Deus nos diz, não nos deixemos de reunirmos como igreja. Você tem deixado de se reunir como igreja? Nós temos células aqui nessa igreja, já retornamos, né, às células, e os boletins, né, das células já estão prontos, né? As células de juniores, adolescentes estão indo muito bem. Então, a orientação que a gente dá nas células, né, manter a distância, né, certa distância, não vai poder ter lanche, né, a princípio, né? Então são coisas, nada mais, nada menos do que o ser humano está vivendo aí fora. Você não enfrenta a fila aqui no Caixa Forte? Você não enfrenta a fila aqui no Itaú? Você não enfrenta a fila na Caixa Econômica? Então, aí para ir para a célula faz um drama, sabe? Faz uns questionamentos loucos, pelo amor de Deus. Então, tem tanto visitante na nossa igreja. Vamos começar as células, sabe? Vamos chamar esses visitantes para as células, né? Não pode deixar tudo a cargo do pastor Márcio, não. Não tem como também deixar tudo ao meu cargo também, não. Né? Então, para ir na fila da prefeitura, para ir em promoções de roupa, né? Promoções, inauguração, lota, mercado, é um carrinho em cima do outro. Aí falou para ir para a célula, nossa, cara, isso não é de Deus não, cara. Vamos repensar nisso daí. Aí cria-se uma dificuldade que eu não vejo que é de Deus. Eu não vejo mesmo, sabe? Porque, lembra? Deus chamou Pedro e André, depois chamou a todos, né? E aí, aos salvos, ele colocou no Ministério da Reconciliação. Então, eu não vejo que é de Deus, não. A gente tem que recomeçar, sabe? Manter o espaçozinho, né? Respeitar, né? E ali usar a máscara, claro, tem que usar máscara, não é verdade? E evitar abraçar, claro. Nada demais do que está sendo feito aí na rua. Nada. Mas quantos visitantes estão vindo aqui na igreja, a gente está deixando passar, gente. Que Deus abra os nossos olhos. Então vamos recomeçar as células em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então vamos lá. E consideremos uns aos outros para nos incentivar. Olha, incentivar. Espero que eu esteja te incentivando em nome de Jesus Cristo. Mas que você incentive o outro também. Incentivarmos ao amor e às boas obras. Acabei de falar isso. Incentivar isso daí, ao amor e às boas obras. Um monte de gente indo para o inferno aí, vendo a nossa igreja aqui, vamos convidar para a célula, vamos criar laço, né? Quantas pessoas batizaram, né, o ano retrasado, né? Por causa de Deus, primeiro. Mas quantas pessoas batizaram, né, o ano retrasado, né, Marco? Por causa das células, né? Quantas pessoas, muita gente. Glória a Deus. Mas olha o que a Bíblia nos diz. Vamos incentivar um ao outro ao amor e às boas obras. Que Deus coloque amor no nosso coração. Que Deus coloque boas obras no nosso coração para a gente voltar às células,
não é? Para a gente ser um povo que vai dizer sim, né? Que vai ser seguidor de Jesus e levar, né, essa palavra maravilhosa do Evangelho. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor começou a chamar Pedro e André, como também Tiago e João, Pai, para serem pescadores de homens. Obrigado pela oração que precisamos de fazer, Senhor. Orar com a família, meditar, gravar versículos. Amado Pai, oramos também, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, para que possamos termos maturidade cristã, Senhor, e levarmos a palavra de Deus, Senhor do céu. Entendemos que não são palavras de homens, mas sim palavras de Deus. Ó Senhor, oramos também para que a nossa igreja, assim como o Paul Tillich diz, seja uma igreja, Senhor, que tenha relacionamento com Deus, tenha fé, amado Deus, conversão, amado Senhor. E que, Pai, haja amor, né? Que a gente não abandone a igreja, como diz ali em Hebreus, que a gente não abandone a igreja, Pai, mas que haja amor e boas obras.